Bom dia, bom dia, com alegria. Que a graça e a paz do soberano Deus estejam sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família. Esteja em todo tempo buscando a presença do Senhor. Presença que nos fortalece, que nos encoraja, presença que nos faz firmes na fé. É a própria presença do Senhor que eleva a nossa fé e nos mantém em fé. Por isso clame, busque, diga: Deus, faça morada em mim, não se aparte de mim. Porque fora da presença de Deus somos carnais. E nesse domingo lindo e abençoado, do dia 2 de fevereiro de 2025, o Senhor nosso Deus nos trouxe o pão diário no livro de Jonas, primeiro capítulo, dos versículos 1 ao 3. O tema de hoje é: não saia dos propósitos de Deus. A Bíblia vai nos dizer assim: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Versículo 3. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Glórias ao Senhor por esse exemplo típico de alguém que sai do centro do propósito de Deus, que sai do centro da vontade, do propósito e assim da presença. Porque fugir do propósito de Deus é fugir da presença. Sair do centro da vontade de Deus é sair da presença. Nós só encontramos e mantemos a presença de Deus em nós se estivermos buscando andar em acordo com a vontade de Deus. Se estivermos aceitando sermos protagonistas dos propósitos de Deus. Se nós dissermos para Deus: Deus, eis-me aqui. Eis-me aqui. Diariamente nós temos que entregar a nossa vida a serviço do reino de Deus, a deixar Deus cumprir a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável em nossa vida, a deixar com que os propósitos de Deus se cumpram. Ali Jonas estava diante de um propósito de Deus. E os propósitos de Deus reúnem tempo, lugar, circunstância, alvo, instrumento e até mesmo ações. Naquele tempo, 750 anos antes de Cristo, em Nínive, o lugar, na circunstância de um povo carregado de malícia, o Senhor escalou, selecionou, elegeu Jonas como seu instrumento. O alvo era o próprio povo. Em uma ação de pregar arrependimento àquele povo. Uma ação que requeria de Jonas disposição. Paramos aqui. Você deve ter disposição para fazer parte do propósito de Deus. Se dispõe. Diga: Deus, eis-me aqui. Eu me disponho a fazer parte dos seus propósitos, Deus. Aconteceu algo bem parecido com Esther. Mardoqueu, o tio de Esther, mediante o povo judeu estar sendo ameaçado, chega para Esther e diz: olha, Esther, se de tudo te calares agora, aparecerá livramento para o povo de um outro modo, mas tu e a casa de teu pai perecerá.
Talvez por uma conjuntura como esta foste elevada a rainha. Mardoqueu estava dizendo: não saia do centro do propósito de Deus. Não saia, Esther, do propósito de Deus. Jonas saiu. Esther, comovida pela fala do seu tio, não saiu. Apregou um jejum dela com todo o povo. Sair do centro da vontade de Deus te acarreta prejuízos, consequências danosas, te acarreta morte no final, te acarreta uma vida de maldição. Eu trouxe alguns exemplos. Casamentos sendo rompidos. O que mais tenho visto nos últimos tempos? Casamentos sendo rompidos. Onde os casais chegam um para o outro: não tenho amor mais. Simples assim. Não tenho amor mais. Falta amor, falta intolerância, falta tudo o que Deus pede para termos dentro de um casamento. Saindo do propósito de Deus, vai surtir efeitos danosos na vida de cada. E até mesmo dos filhos, quando filhos têm. Maldição. Escolhendo uma vida de maldição. Claro, existem algumas particularidades que a Bíblia permite a separação. Mas eu estou dizendo de separações por falta de amor. Porque não ama mais. Porque não toleram. Porque não cedem. Porque não conseguem compartilhar de um mesmo propósito. Casais que não querem ter filhos. Olha, filhos é propósito de Deus para o casamento. Um dos propósitos de Deus para o casamento é a multiplicação da raça humana. Eu tenho visto casamentos adotando cachorros como filhos. Não querem ter filhos. Maldição para a sua vida. Todo aquele que sai do centro da vontade de Deus, do propósito, daquilo que a Bíblia diz que Deus tem preparado para nós, vai acarretar em consequências drásticas, danosas e, no fim, morte. Pessoas que não querem mais andar nos caminhos do Senhor porque têm achado difícil. Morte. Morte. O salário do pecado é a morte. E o sair do propósito de Deus é sair da presença. O sair da presença é estar no pecado, cometendo pecado. Nós precisamos nos arrepender diariamente. Nos arrepender diariamente. E voltar para os caminhos do Senhor, para o centro da sua vontade. Olha, quando Jesus foi curar o cego de Betsaida, ele disse para o cego: vamos ali para fora da aldeia. Ele levou o cego para fora da aldeia e ao curá-lo ele disse: volta para sua casa, mas não volte para a aldeia. Aquele voltar para casa era: volte para a sua origem, que é o povo de Deus. Volte para a presença, de onde jamais você deveria ter saído. E por ter saído, ficou cego. Consequências danosas. Fora do propósito de Deus, nós ficamos cegos para ver as coisas de Deus. Fora do propósito de Deus, nós ficamos surdos para ouvir a voz de Deus. Fora dos propósitos de Deus, nós ficamos mudos porque nós perdemos o poder de fala. Perdemos. A palavra do Senhor diz em Provérbios 18, 21 que a fala, a língua tem poder de vida e morte. Mas fora dos propósitos de Deus, nós perdemos a presença. Portanto, a nossa fala tem poder só sobre morte. Só sai fala de morte, de destruição. Provérbios 29, 1. Aquele que muitas vezes repreendido e endurece a cerviz, a mão de Deus vai pesar sem cura. Sem cura. Meu irmão, meu caro ouvinte, se rende ao Senhor.
Faça parte do centro da vontade de Deus. Seu casamento não está bem? Fala: Deus, eu sei que o meu casamento faz parte do propósito do Senhor para a minha vida. Deus, conserte a minha vida, conserte. Nós temos que parar de ver defeito só no cônjuge. Nós temos que pedir para Deus para corrigir as nossas falhas, as nossas imperfeições, olhar para dentro de nós e dizer: Deus, corrige isso em mim, conserta isso em mim. Deus, me faça tolerar mais, me faça ceder mais. Nós temos uma facilidade tremenda de apontar o defeito do outro, mas sequer olhar o nosso defeito. Nós temos que seguir a voz de Deus. Olha, coração, ele é enganoso. Não siga o seu coração, mas siga a voz de Deus. Provérbios 19, 21. Muitos propósitos há no coração do homem. Porém, é o conselho do Senhor que permanecerá. Que o seu coração se aconselhe com Deus. Vai por meio da palavra. Meu Deus, o meu casamento é propósito do Senhor. Os meus filhos são propósito, é herança do Senhor para a tua vida. Os caminhos do Senhor devem ser os meus caminhos. Não saia do centro da vontade de Deus. Porque o Senhor, quando você ouve a voz dele, quando você busca os conselhos dele, ele te direciona para o centro do propósito dele, para o centro da sua vontade. Agora, fora da vontade de Deus, fora dos propósitos de Deus, é morte. É morte. Você estará provocando e escolhendo consequências danosas. Cuidado. Esteja no centro da vontade de Deus. A Bíblia expressa a vontade de Deus para você. Olha, o Senhor chegou para Jonas. Jonas, ele ouviu a voz de Deus. Veio a palavra do Senhor a Jonas dizendo: dispõe-te. Aí o que aconteceu? Ele não foi. Ele foi abocanhado por um grande peixe. Ali ele estava em trevas, na escuridão. Se ele não se arrependesse, era morte na certa. Mas ele se arrependeu, ele orou a Deus. E por meio das misericórdias do Senhor, o Senhor fez com que o peixe cuspisse ele na praia. E aí veio de novo a palavra do Senhor pela segunda vez. Jonas, dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive segundo a palavra do Senhor. Oh, glórias! Aleluias! É assim que nós devemos ser. Volta a ouvir a palavra de Deus, a voz de Deus e andar no centro da vontade de Deus. A cumprir com aquilo que você foi chamado a fazer. A estar no centro do propósito de Deus. Não saia. Deus tem grandes coisas para você, mas no centro da vontade dele. Porque tudo é por ele, tudo é para ele. E tudo vem dele. É dele, é do Senhor. Se rende e se entrega. Em nome de Jesus. Volte a caminhar com o Senhor. Volte para o centro da vontade de Deus. Feche os teus olhos, dobre os teus joelhos que eu vou orar com você. Ah, Senhor Deus, amado Pai. Deus tremendo, Deus bondoso, Deus misericordioso, orali, baracantaralábias. Jesus, manifeste o teu poder, a tua graça sobre essa vida que me ouve. Enche essa vida com a tua presença, Deus, e nos mantenha na tua presença. Em nome do Senhor Jesus, se conosco, nos guardando, nos livrando,
Nos faça cada dia mais voltados para Ti, a Te servir. Ah, Jesus maravilhoso, Deus bondoso, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, nos faça mantermos no centro da Tua vontade, do Teu querer. Deus, alcança essa vida que me ouve, provoca arrependimento, Deus, e traga, resgata, traga de volta, Senhor Jesus. O Senhor tem poder para isso, porque cabe a mim semear e regar, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Deus, manifeste o Teu poder e a Tua graça, em nome de Jesus. Amém, amém, que você tenha um dia maravilhoso. Eu quero te convidar hoje a cultuar ao Senhor conosco, ceia do Senhor, às 18 horas, Igreja Luz para os Povos, Avenida Anhanguera, número 701. Aguardo você e a sua família. Amém.